Bem, vamos retornar aqui da nossa primeira pausa. Então, a gente entende um pouco essa contextualização e chega à ideia de duas escolas de classificação mais recentes, né? Essas escolas são chamadas uma de escola fenética, do Sokal e do Sneth, são esses dois pesquisadores, tá? Eles publicam a ideia, a hipótese deles no livro chamado Princípios de Taxonomia Numérica. E taxonomia numérica era uma disciplina de botânica, zoologia, nas cursos de pós-graduação, mais ou menos até o final dos anos 80 e início dos anos 90. Pra vocês terem uma ideia de quanto tempo durou a taxonomia numérica, tá? O que que essa escola ela vem dizer, né? Também chamada de escola fenética. A classificação é baseada na similaridade, não no grau de parentesco. A gente já tem teoria da evolução definida, está tudo muito claro, mas eles propõem que a gente use similaridade para classificar os organismos e agrupá-los, tá? Porque facilitaria a comunicação. Então, para eles era mais informativo eu classificar o que é parecido do que o que tem relações evolutivas. Tá? Pode parecer que quem tem relações evolutivas é mais similar, no geral, sim. Mas às vezes a gente tem organismos que são muito diferentes, mas é porque passaram por um processo de seleção natural muito grave, muito grande, né? E acabam se diferenciando morfologicamente de um ancestral muito próximo. Tá? Então, a gente deveria agrupar aquilo que é parecido e não aquilo que tem relação evolutiva. Tá? Então, as características não necessariamente deveriam refletir a ancestralidade comum. É isso que a escola fenética defendia. E o método da taxonomia numérica é similar apresentado num fenograma. E um fenograma é muito parecido com um cladograma, que é o próximo que eu vou mostrar para vocês. Isso talvez gerou confusão, tá? A outra escola, a escola cladística, do Willy Henning, o livro vocês podem encontrar na biblioteca traduzido, inclusive, é uma leitura bem pesada, eu já adianto, mas ele vem mostrar, na verdade, que a gente deveria não usar características morfológicas no sentido de agrupar por similaridade morfológica, mas sim por relações evolutivas. A morfologia está embutida ali dentro, mas a gente tinha que agrupar as espécies, os gêneros, as famílias por relação evolutiva. Tá? E a escola cladística, portanto, não a escola fenética, a ideia é que a classificação deve expressar relações cladísticas, ou seja, de ramificação, entre as espécies, independentemente do seu grau de similaridade ou diferença. Não importa se elas são parecidas ou não. Se eles compartilham um ancestral comum, eles estão juntos. Essa é a ideia do Henning, tá? Deixa eu pegar aqui o meu apontador. Ele argumenta que cada táxon na classificação deve ser monofilético, né? Então, todos os táxons têm que ter o ancestral comum compartilhado. Isso é ser monofilético, uma única origem. Tá? Essa escola, obviamente, é que sobreviveu, né, aos escrutínios. É, as relações aqui eram expressas num cladograma que a gente vai tentar desenhar daqui a pouco. Tá? Então vejam aqui, são ideias diferentes, enquanto um agrupa por similaridade e o outro agrupa por relações evolutivas. Então, no início da década de 70, as duas escolas começaram a competir, né? E as duas eram discutidas em congressos, em disciplinas como um todo, tá? Só que já no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90, a taxonomia numérica é totalmente abandonada e a escola cladística sobrevive até hoje, né? Então, todas as nossas ideias, todos os nossos trabalhos são baseados na ideia do Henning, tá? Se não me engano, de 1969. Como é que era o método fenético? Deixa eu mostrar para vocês, tá? Aqui nós temos três espécies, A, B e C. E eles montavam uma matriz de dissimilaridade, ou seja, em base o número de diferenças que eram encontradas. Eu vou mostrar. Ó. Entre A e A, espécie A e A, obviamente não tem diferença nenhuma, assim como B e B e C e C, né? Mas entre A e B, ó, eu tenho três diferenças. Vamos localizá-las aqui, ó. Não está aqui, uma diferença está aqui nesse quadrado, outra diferença está nesse quadrado, e aqui está a terceira diferença. Então, entre A e B eu tenho três diferenças. Entre A e C, eu tenho sete diferenças, que eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete diferenças. Tá? Então, entre A e C, perdão, sete diferenças, e entre B e C, seis diferenças. E a árvore era agrupada com quem era mais similar. A matriz é de similaridade, mas a construção da árvore era de similaridade. Então, A e B compartilham mais semelhanças porque elas são menos diferentes do que com C. Tá? Então, isso aqui é um fenograma. Ele mostra relações de similaridade, tá? Diferentemente de um cladograma, que é o que a gente vai ver na sequência. Aqui eu tenho
5 espécies e 8 caracteres. Entendo que o caractere escuro, né, o preto, ele é ancestral. Consequentemente, essa espécie aqui, A, mantém o maior número de caracteres ancestrais, enquanto a espécie E tem o maior número de caracteres derivados. Eu vou abrir aqui no PowerPoint, talvez não é muito prático, mas é o jeito que eu encontrei para mostrar para vocês como a gente construiria aqui o nosso cladograma. Então vamos lá. Eu trago aqui de novo nessa a mesma informação e um cladograma a gente constrói mais ou menos assim, né? Eu vou agrupar quem é similar, tá? Então eu vou só ajustar aqui, ó. Vou apagar, opa, borracha. Apago quem está aqui. E quem tem mais caracteres derivados compartilhados, deixa eu dar um zoom. Deixa eu fazer aqui, ó. Opa, não vai dar certo. Vou fazer mais para cá. Quem tem mais caracteres derivados compartilhados? Vamos lá. A não compartilha nenhum caractere derivado com ninguém, então é o grupo mais externo. B compartilha com esses todos. C compartilha esse com esses. A e D compartilha aqui, ó. Então nós temos o caractere 1 é exclusivo de E, derivado, né? Então aqui vai o E. E aqui eu posso colocar uma informação se eu quiser que ele tenha o caractere 1 é exclusivo dele, tá? E aqui vai o D. Eu posso puxar aqui, né, desse método bem alternativo, parte da minha árvore. Então aqui está parte dela, ok? E aí eu posso dizer o que tem nesse nó. O que D e E compartilham em comum? O caractere 2 e 3. 2 e 3. E assim a gente deve montar a nossa árvore filogenética. 2,3 aqui. E assim a gente vai montando ela. Então, estes é um caractere exclusivo, está em E. 2 e 3 não é um caractere exclusivo, ele é compartilhado por E e D. Aí eu puxo. Tá? E posso puxar aqui para entender onde vem a ligação, né? E vou colocar aqui, no caso, a próxima espécie. Ou mais de uma espécie, se fosse o caso, né? O que eu tenho na sequência? O próximo eu tenho C, porque C compartilha o caractere 4, 5 e 6 com D e E. Então aqui eu tenho C. Aqui, ó, só voltando então, o C, ele vai compartilhar o caractere 4, ó, porque o 4 é compartilhado com C e D. C, D e E, né? Então o 4 está no C, está no D e está no E, entenderam? Então assim a gente vai montando a nossa árvore filogenética. Deixa eu voltar para a nossa aula aqui. Nesse sentido, eu vou fazer a segunda pausa e eu tenho uma tarefa ali para vocês executarem na sequência.